dados, posição 0, porque os dados começam em 0 e 2. A gente já mostrou isso aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui é extraindo os dados da linha. Essa é só uma das formas de fazer, bem tradicional. Primeiro eu quebro a linha, que ela é uma string str, e ela tem um método split que o que ele faz é quebrar num determinado flag. No nosso caso, a nossa flag foi isso, o espaço, que é o valor padrão para o split, tudo bem? Então, em dados, a primeira posição de dados vai ser o valor 1, a segunda o valor 2 e a terceira o valor 3. Entretanto, esses caras são float, então eu envolvo isso aqui em float, tá bom? Tudo isso vem da organização do seu algoritmo. Então, o que eu preciso fazer? Receber quantas vezes eu devo pedir. Em seguida, eu vou pedir cada uma das linhas. Ao pedir as linhas, eu quebro no espaço, depois extraio cada um dos valores, convertendo para float. Quando você está pensando aqui no papel, você já pensou tudo isso. Cara, preciso separar os dados, preciso transformar eles inteiros. Em seguida é que eu vou calcular a média ponderada, né? Calcular a média ponderada. Como é que eu vou calcular a média ponderada? Não, eu vou criar um pedacinho de código responsável por isso. Calcular média ponderada e eu passo para eles os valores 1, valor 2 e valor 3, certo? Vou deixar desse jeito aqui, muito bem. Eu não vou mandar os pesos para lá, vou deixar os pesos presos lá, né? Que eu não vou deixar isso customizável por enquanto, né? Então, vai existir uma variável média ponderada que ela vai receber a chamada de uma função. Observem que isso é uma função que recebe 3 argumentos. Em seguida, para cada um, eu vou dar simplesmente um print, onde eu vou mostrar aqui a média, né? Vou só botar assim, média ponderada. Muito bem. Se eu rodar aqui, não vai dar certo ainda, porque eu não tenho essa função aqui descrita. Eu vou descrevê-la aqui, né? Definir. Muito bem. Então, média ponderada é uma função que recebe 3 valores, né? N1, N2, N3. O nome dos parâmetros, quem escolhe sou eu. Não importa quem vai chamar. Quem vai chamar, chama do jeito que desejar. Passando variáveis, passando valores, variáveis com os nomes que desejarem. O que importa é, na ordem que ela for chamada e entregar os argumentos, esses argumentos serão entregues na mesma ordem aqui. Tudo bem? Vamos calcular aqui a média ponderada. Então, a média ela é calculada da seguinte forma. Primeiro, eu pego cada um dos valores e multiplico pelos seus pesos. Os pesos são, respectivamente, peso 2, peso 3 e peso 5. Então, N1 vezes 3 mais N2 vezes... Não, os pesos são 2. E N2 vezes 3 mais a nota 3 vezes 5. Tudo isso, esse somatório é dividido pelo somatório dos pesos. O somatório dos pesos é 2 mais 3 mais 5, né? Eu boto assim só para ficar explícito. E o que eu vou fazer? Qual é o papel dessa função? É apresentar para o usuário a média? Não. Esta função ela vai ser chamada por uma outra função. Então, meu papel é só devolver para ela a média que eu acabei de computar. Porque a main, o software, como se fosse, a main é a UI, né? É a tela, só ela conversa com o usuário, as outras partes não podem conversar. Só a função main é que pede dados aos usuários e que mostra dados aos usuários. Em casos específicos, ela pode delegar para uma função fazer uma coisa ou outra, mas ela é que tem o controle sobre isso. Let's run it. Play, tá aqui. Muito bem, já deu uns erros aqui, vamos olhar. Olha, você declarou 2 argumentos aqui com o mesmo nome, tá aqui. Beleza, isso mesmo, o 3. Leu o erro. Vou mostrar aqui para você. O erro está aqui, ó. Duplicate N2 na definição da função, na linha 17. Quando tiver um erro, você tem que ler a linha 17, definição da função, tinha N2 e N2. Let's run it again. 3, né? Beleza, está aqui os valores, vamos copiar aqui esse primeiro. Está aqui 5, 6, olha, parece que deu certo, né? Só temos que resolver a questão ali da arredondar, né? De aproximar. O segundo valor, vamos ver se dá algo próximo a 6.3, olha, deu certo. E esse aqui também deu certo, 9.3.
tá bom? Deu tudo certo aqui, só falta a gente formatar. Vocês lembram? Tem várias formas de formatar isso, né? Você pode formatar, enfim, vamos fazer aqui com f-string, que é a forma que eu acho talvez seja mais simples aqui pra gente. Eu boto o f aqui antes, e eu boto aqui ponto 2f, na verdade ponto 1f, né? Porque isso é uma casa decimal. Beleza, esses dois pontos, esse f significa que esse é um número float e que eu quero uma casa decimal após a vírgula, após o ponto aqui no caso. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos rodar aqui o último exemplo para ver se dá aqui. Beleza, eu fiz tudo errado aqui na hora de executar o programa. Eu tinha que dizer que era uma entrada e só aqui botar a entrada, né? Muito bem. E aí sim ele vai computar. 9.3, agora sim, né? Ó, ficou. Vamos rodar o nosso programa de novo. Ctrl L, aparece aquele negócio, vou botar duas entradas, né? Quantas entradas eu desejar. Vou copiar aqui a primeira, ver se dá 5.7. 5.7. E a segunda, dá 6.3. E perfeito, tá bom? Nosso código está maravilhoso. Tá aqui, média ponderada. Professor, o senhor fez com o for aqui. O for, por que eu fiz com o for? Porque a quantidade de repetições é previsível, é essa quantidade de vezes aqui. Para eu fazer isso com o while, dá para fazer também, não tem muitos mistérios, né? Então eu teria um i que começa em 0, né? E aqui eu faço o seguinte, enquanto esse i for menor ou igual à quantidade, eu vou fazer o meu trabalho, né? Recebo os dados, extraio, faço a conversão dos dados, chamo uma função que computa a média ponderada e apresenta a média ponderada. Em seguida, eu faço o avanço do i em uma unidade, né? Se não for assim, ele não vai dar certo, né? Deixa eu só botar aqui a indentação que ele voltou, porque a gente tinha botado os dois pontos. E pronto, então a diferença do for para o while é esse. Você vai precisar controlar manualmente o avanço. Vamos só rodar aqui com o while para a gente ter certeza que está certo. Olha. Copiar esse aqui. 6.3 continua funcionando, tá bom? Então, só para que vocês possam perceber como não há diferença, né? Não há diferença entre o while e o for do ponto de vista do while para o for. Do for, sim, o for ele tem limitações, porque ele é mais indicado para cenários previsíveis. A quantidade de volta, o início, o fim e o passo são coisas claras. Porque às vezes o while ele é baseado em outros cenários. Por exemplo, são computações que você não sabe quando que aquilo vai dar um true. Qualquer expressão booleana pode vir para cá, tá bom? Não somente essas de comparar se um é maior ou menor. Tudo que possa retornar true ou false pode ser um controle de uma estrutura de repetição. E com o tempo você vai se expondo, se expondo, se expondo, e você vai ver cenários onde o controle de parada ou de continuidade é baseado no outro tipo de avaliação. Tudo bem? Então, espero já ter deixado bem claro para vocês aqui qual é o papel de tudo isso que a gente está fazendo aqui, para que servem as estruturas de repetição, como elas são muito úteis para fazer um trabalho acabado ou para fazer partes de um trabalho. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, para que a gente nessa semana não aborde somente while, eu já vou falar de strings aqui para vocês, porque é algo bastante próximo aqui de repetição, e a gente já está encerrando a nossa disciplina, né? A gente tem talvez só mais uma ou duas semanas de aula, e na última semana a gente vai falar sobre as estruturas de dados, que são os vetores e as matrizes e os registros. A gente vai falar isso aí mais ou menos umas 3 aulinhas de 15 minutos ou 4 aulas de 15 minutos. Então vamos lá. Como é que isso funciona, né? O que são as strings, né? A gente já utilizou string, acabou de utilizar string aqui, né? Mas as strings são as cadeias de texto, né? Cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres. É uma frase, é um nome, é uma descrição. Esses são o tipo de dado mais comum em qualquer sistema de informação que você vai desenvolver ou trabalhar, receber dados, né? Nome, o endereço da pessoa, uma descrição de um produto, de um prato, de um restaurante, um destino de uma corrida no Uber, coisas do tipo. Tudo isso são strings.
E aí tem aqui no Python, vamos aqui direto em strings, tem um detalhe interessante, né? As strings elas são compostas de valores que são os próprios caracteres, por definição. E se assim são, a gente consegue acessar esses caracteres diretamente. Então, eles têm um determinado endereço. E isso é maravilhoso, porque isso permite com que você brinque com essa string para alterar, para extrair, para percorrer esses valores. E tem tudo a ver com repetição. Vamos direto ao ponto aqui, strings não tem mistério, né? Demo strings 1.py. Veja só, eu quero receber um nome qualquer e eu quero escrever em tela somente os caracteres que estão em posições pares, tá bom? Quero receber um nome, escrever na tela apenas os caracteres que estão em posições pares. Isso é muito legal. Que a gente vê que como strings a gente tem ela em mãos, né? Então eu recebo aqui um nome, seu nome aqui, o cara vai digitar, né? Vou botar logo o main aqui para não esquecer. E como as strings elas estão encaixotadas aqui, né? Vejam só como elas estão encaixotadinhas aqui em posições. Então essa é a primeira posição, essa é a segunda posição, essa é a terceira posição. Como é que eu tenho acesso? Com o operador colchete, né? Então, para eu pegar a primeira letra de banana, basta eu colocar fruta, né? Fruta, o index 0 é o index. Eles são 0 indexáveis. A primeira letra está na posição 0, tá bom? Então, para eu fazer isso, eu já sei o que eu faço. Como é que eu percorro todas as letras de um nome? Ah, professor, é simples. Se o nome tiver 7 letras, você vai de 0 até 6. Se o nome tiver 10 letras, você vai de 0 até 9. Ah, compreendi. Dá para fazer isso com for. Porque se eu fizer um for in range, veja só isso aqui. For in range 10 e mandar escrever quais foram esses valores de i que foram declarados, vocês vão ver que é exatamente isso, né? Então, qualquer um está avaliando isso ainda. Ah, então o valor que eu passar aqui, ele vai gerar exatamente o que eu estou querendo. Uma sequência que começa em 0 e vai até aquele número -1. É isso que eu faço. E eu posso fazer isso com